Partimos agora para a conversa e o nosso convidado é João Pina, é programador informático. João Pina criou sites como o suprimidos.pt, ou plataformas, melhor dito, suprimidos.pt, o fogos.pt e ultimamente esta plataforma já não dá para abastecer por causa da crise dos combustíveis, mas tem também investigado muito os sites ou os chamados espaços de desinformação. Posso classificá-lo como um hacker do bem? Mais ou menos. Se formos ter em conta que a definição de hacker, das primeiras definições de hacker é uma pessoa que se interessa de como funcionam as coisas, realmente eu interesso-me como funcionam este tipo de redes. Acho que é muito interessante perceber as dinâmicas, perceber que com uma simples notícia pode ter proporções gigantes e perceber não só como elas são criadas, mas depois como são disseminadas e propagadas por toda a comunidade. Mas como é que alguém que está em Canas de Senhorim, que é onde vive, se lembra, por exemplo, de criar um site que no fundo é para ajudar as pessoas, suprimidos.pt, que é por causa dos comboios que, entretanto, desapareceram, ou dos serviços que desapareceram das linhas. Ou fogos.pt, que é mostrar aqueles fogos que muitas vezes não aparecem no site da Proteção Civil, por razões políticas ou não. Como é que se lembrou disso e como é que financiou isso? Okay. Eu sou natural de Canas de Senhorim, mas vivo agora aqui em Oeiras, ou seja, o fogos.pt foi criado essencialmente porque na minha zona, na minha terra, é sempre muito investigada também por incêndios durante todo o verão e é importante alertar as pessoas devem ter informação, mas os fogos que aparecem no fogos.pt são aqueles que a Proteção Civil também divulga. Okay. Não existe recolha de informação por parte de pessoas. No caso do Já Não Dá Para Abastecer, que foi um mega sucesso a semana passada, sei que teve cerca de 2 milhões de page views em apenas dois dias. Quanto tempo é que demorou a criar esse site? Bem, esse site surgiu no âmbito da VOS de Portugal, que é os voluntários digitais em situações de emergência. É uma organização, uma comunidade até diria, que já são dezenas e dezenas de pessoas que contribuem. Durante a parte da manhã tiveram a ideia de começar a recolher a informação de quais os postos de abastecimento que já não tinham combustível. E eu, ao ver o formulário onde se iam recolhendo as informações, tive logo a ideia, ok, então agora temos que começar a divulgar esta informação e dar esta informação às pessoas para realmente ser útil. E então, em cerca de meia hora, colocámos online um site com a informação que estávamos a recolher junto das pessoas. Mas isso o que é o vosso.pt para as pessoas que estão em casa a perceber? É uma comunidade de pessoas que trabalham no digital, ou seja, nas redes sociais, essencialmente dentro das redes sociais, a situações de emergência, tentando dar informações claras, informações verdadeiras, informações concretas, para ajudarem as pessoas numa qualquer situação de emergência. Pondera a possibilidade de fazer algo parecido com sites de desinformação, por exemplo? Sim. Eu sou uma pessoa que estou muito presente no Twitter, não tanto no Facebook, e então acompanho mais de perto esse fenómeno no Twitter. E aí estou a recolher informações dos sites que considero sites de desinformação. Tipo este nós apresentamos, por exemplo, o Portal Nacional de Saúde. Onde tento perceber quem está a partilhar os links desses sites, quais são as interações que existem à volta desses sites e tentar perceber ao certo quem são as pessoas que são alvo da desinformação e talvez, gostava eu muito, que o passo seguinte fosse, ok, então são mais ou menos este tipo de profiling, de target que estes sites têm. Agora temos que começar a combater isto. Já está a chegar a alguma conclusão sobre esses ainda não. Neste momento ainda só estou a recolher informação. Porque... Considera ou não que este tipo de sites e este tipo de fenómeno é ou não uma ameaça à democracia? Eu acredito que é. Claramente que acredito que é. Porque nós já temos tido exemplos, se calhar mais lá fora até do que em Portugal, que uma simples informação pode tomar proporções épicas. Temos os casos do Brexit, o caso do Trump, mesmo o caso do Bolsonaro. E estes casos são casos concretos que existem nos nossos dias de desinformação. E esse alastramento desses sites de desinformação é porquê? Porque são muito alimentados pelas redes sociais e pelo tipo de pessoas que mais consomem as redes sociais hoje em dia. Pessoas, se quiser, mais velhas, se calhar com menos acesso à informação. Se nós formos fazer o paralelismo do que existe no mundo real, digamos assim, nós frequentemente vemos notícias de o senhor que se vestiu de GNR e foi à casa do velhinho lá na aldeia e tentou burlar. O que está a acontecer é exatamente o mesmo, mas no digital. Ou seja, são pessoas, se calhar, menos informadas, com menos sensibilidade para este tipo de assuntos, que se deixam levar porque
vão acreditando no... Mas os mídias tradicionais também caem em algumas dessas coisas. Certo, mas... Como esta história, por exemplo, destes dois elementos do Benfica, dois adeptos que foram... Mas no caso dos mídias, eu acredito que seja ligeiramente diferente, porque hoje vivemos nos tempos em que os mídias querem ser o primeiro a dar a notícia, querem ter o maior alcance com a própria notícia e, por vezes, falham a checklist do jornalismo de verificar os dados até publicarem e publicitarem o que está a acontecer. Nós este ano temos 3 eleições europeias, depois as eleições regionais na Madeira e depois as legislativas em outubro. Consideram ou não que temos motivos para nos preocuparmos? Não sei. Sinceramente, ainda não sei. Eu acho que sim, mas temos que continuamente observar o fenómeno que está a acontecer. Porque em Portugal o fenómeno da desinformação ainda não está tanto na política. Começa a aparecer agora, como o caso do relógio. Começamos a ver algumas coisas. O relógio de Catarina Martins. Exatamente, o relógio da Catarina Martins. Começamos a ver a começar a surgir ainda muito lentamente. Essa história do relógio de Catarina Martins, para quem não sabe em casa, apareceu uma fotografia em que se diz que ela tem um relógio que custou milhares de euros. 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, o que é obviamente mentira. Sim, claro. E então, acho que ainda não existe bem aquele assunto profundo na política, mas não tenho dúvidas que vamos começar a ver cada vez mais. Isso não tenho dúvidas. Agora, também estamos a fazer este trabalho, e no caso do polígrafo também, de sensibilizar as pessoas, de fazer as pessoas pensarem, que é, ao fim e ao cabo, tornar as pessoas terem uma maior literacia digital para perceberem o que é certo e o que é errado. Deixe-me só fazer uma pergunta, até por causa dos sites que criou, o Suprimidos, o Fogos, etc. Como é que tem acesso a esses dados? Tem bases de dados? Normalmente isto são informações públicas, são sempre informações públicas, aliás, só que não estão muito visíveis no site das entidades. No caso do Fogos, é só uma visualização em cima dos dados da própria Proteção Civil. No caso do Suprimidos, é uma visualização dos dados de infraestruturas de Portugal e simplesmente que às vezes basta um pequeno arranjo gráfico, ter maior usabilidade do próprio site, e é o suficiente para as pessoas já o consumirem, já se tentarem informar e tudo mais. Mas acha que não estão muito visíveis propositadamente? Não, quero acreditar que não. Uma pergunta que parece-me também importante. O João ganha algum dinheiro com este tipo de iniciativas? Ao início ganhava algum dinheiro com o Fogos, mas era dinheiro essencialmente para manter o projeto a funcionar. Depois removi a publicidade, fiz uma série de acordos com algumas entidades que me estão a suportar os custos. Mas ainda assim, obviamente, ainda tenho custos que sou eu que acarreto, mas que acarreto com imenso gosto, porque para todos os efeitos são projetos que é carinho quase como filhos, porque me dão imenso prazer fazer e é um gosto que tenho muito grande em ajudar as pessoas de alguma maneira. E esta questão das fake news, acredita que isto veio para ficar? Ou, por exemplo, programas como este ou outras iniciativas semelhantes ajudam, de certa forma, por exemplo, no caso dos políticos, a serem mais transparentes, a dizerem as coisas mais de outra forma? Eu acredito que sim. Uma das coisas que eu acredito imenso para num futuro de hoje e próximo é a cultura de dados abertos, em que todas as entidades devem ter o máximo de dados abertos possível. Havendo transparência, acho que é não só bom para as próprias entidades, mas para todos os cidadãos, para todas as pessoas. E por isso, o fenómeno das fake news vai acabar por acabar. Não só também por as iniciativas que estão a acontecer, seja das próprias redes sociais, seja iniciativas da própria União Europeia que está a ter. Por isso, vai ser combatida de alguma maneira. Muito bem. Obrigado, João. Nada, obrigado eu.